Olá, olá, olá. Apresentando a todos os que estão acompanhando a série, eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Infelizmente, eu tenho a má notícia de dizer que este episódio em específico foi perdido. Houve um problema no download dele que eu não consegui notar a tempo, e o episódio se perdeu no tempo. Sendo então que esse episódio está perdido, eu vou fazer aqui uma recapitulação do que aconteceu, dos principais pontos de importância. E embora isso não substitui o prazer de ouvir a história se passando naturalmente, ainda assim, vocês vão conseguir entender como chegou o seu episódio seguinte. Neste episódio específico, depois de todas as tretas dramáticas com Helena no episódio passado, eles, enfim, o grupo intrépido dos heróis parte, enfim, para a Irlanda. Quem está indo para a Irlanda é o Keiu, a Renata, o Thales iria para a Irlanda vindo de Istambul, mas está num outro voo, os 3 filhos de Keiu e Renata, o mordomo Sid e o cronista que acompanha o Keiu. O cachorro do Keiu, o Sid que o acompanha, termina o grupo que está indo, sendo um total de 8 pessoas, então, que estão indo de Nova York para a Irlanda, e o Thales depois chegaria. Na viagem de avião até a Irlanda, o primeiro desafio que eles encontram depois que eles pousam, tendo de descobrir como exatamente eles vão se locomover do aeroporto para a casa do pai do Keiu, que é onde eles vão deixar as crianças menores, enquanto levam a criança maior para encontrar Skatashi, a guerreira lendária que poderia treinar o filho mais velho do Keiu a controlar o espasmo de carne, que é aquela forma monstruosa que ele alcança às vezes. Nesse tempo, há uma prolongada discussão sobre se eles devem alugar uma van, uma caminhonete ou um micro-ônibus, onde todos os jogadores debatem avidamente qual seria o melhor meio de transporte até a casa do pai Keiu, em que no final das contas é escolhido uma van grande, onde todos podiam se acomodar. Isso foi absolutamente irrelevante para o enredo da história, mas aconteceu. Eles chegam até a casa do Keiu, a casa do pai do Keiu, onde o pai do Keiu recebe, no que é basicamente um grande terreno com uma pequena fazenda e um grande casarão, onde o pai do Keiu recebe todos eles juntos. O pai do Keiu recebe todos com carinho e amor, recebendo os filhos e tudo mais, e os netos, recebendo o filho e os netos. O Keiu e o pai trocam, e depois da recepção que todos são recebidos na casa, enquanto o Thales demora para chegar, o Keiu e o pai dele têm uma discussão sobre alguns detalhes que o Keiu quer saber mais sobre como a máfia funcionava, se eles têm alguns aliados no judiciário, no legislativo e no executivo. E ele pega alguns livros e outros tipos de informações guardados antigos da máfia que o pai dele ainda tem guardado. O Keiu pega esses livros e cadernos, etc., e guarda consigo por um bom tempo. Nada é feito com eles no momento. Mais tarde é feito um grande jantar, que o pai do Keiu faz questão de ser feito para que todos comam bem e fiquem lá o máximo de tempo possível, enquanto o Thales, o personagem do Thales, chega na casa e se junta ao jantar e todos comem bem. O Keiu faz o pedido para que o pai dele leve o filho do meio dele a ser treinado por algum druida da região para aprender druidismo, para aprender artes medicinais, artes mágicas, esse tipo de coisa. O que irrita a Ana, porque o Keiu está basicamente colocando o filho do meio dela para ser treinado nas técnicas de medicina de alguém diferente do que ela. O que deixa ela um pouco desgostada. Mas nada muito mais que isso. Depois disso, que eles, enfim, conseguem sair no dia seguinte da casa do pai do Keiu, a trupe deixa os 2 filhos do Keiu mais novos na casa do pai do Keiu, enquanto eles viajam para a Escócia, onde começa a trilha para subir a montanha, onde fica a fortaleza de Skatashi, sendo guiados pelo mordomo, que está lá exatamente para essa função. Subindo a montanha, uma subida que vai demorar semanas para ser feita, eles começam a escalar a montanha arduamente, e o personagem do Keiu não tem treinamento para subir montanhas. O personagem do Keiu, inclusive, antes disso, gasta uma boa quantidade de dinheiro comprando equipamentos de ponta para conseguir subir a montanha o melhor possível. O que ajuda bastante, mas não garante. Em determinado momento que eu tiro uma falha crítica, mas invoca o Canário, o Fitbind Canário, que é o filho dele, para que venha participar como uma solução para essa falha crítica.
o filho evita que ele te fale que ele te quer, mas aí o filho vai sofrer algum efeito. Que no caso é deixar rastros que faz com que o grupo seja seguido por aquele mercenário que tinha atacado eles anteriormente naquela moto. Naquele momento que o Kyo estava andando, que estava andando de moto, ele derrubou a moto, tentou roubar o colar do Kyo. Esse mercenário segue eles, avança mais à frente que eles, encontra uma caverna e se esconde. Depois de semanas, um bom tempo subindo a montanha, eles chegam até essa caverna e, enquanto dormem, o mercenário sai do seu esconderijo e rouba o colar do Kyo. Mas o Thales, como estava de vigia e tem acesso ao domínio da percepção, ou seja, tem sentidos aprimorados, consegue perceber o mercenário antes que o mercenário fuja. O personagem do Thales tenta bloquear a saída dele da caverna, mas nota que não é uma boa tática, porque o mercenário é muito mais forte que ele, então ele resolve deixar o mercenário ir e começar a perseguir. Nisso, todo o grupo acorda. O mercenário começa a descer a lateral da montanha pela neve, correndo muito rapidamente. Enquanto isso, a Helena e o Thales puxam snowboards que o Kyo comprou e usam para descer a montanha acompanhando. Enquanto isso, o Kyo desce correndo a montanha, a Renata desce correndo a montanha e todos vão começando a descer fazendo uma perseguição. Os tiros feitos pelo personagem do Thales e algumas manobras da Helena, eles conseguem alcançar o vilão que acaba caindo no que poderia ser algum lago congelado, alguma coisa assim, afundando na neve, na beira de um precipício. Para conseguir fazer isso, a Renata tinha invocado uma mãe loba, utilizando a habilidade de lenda dela em relação com a questão de mães, para bloquear o caminho dela, fazendo que o mercenário tivesse que desviar e caísse nessa situação desconcertante. Preso nessa situação, todos os heróis cercam o mercenário, que estaria ainda escondido sob o buraco da neve, e se preparam para qualquer que seja a reação. O mercenário joga o colar para fora, como se caindo pelo precipício, e o personagem do Kyo pula, confiante que ele vai conseguir pegar o colar e alguém irá salvá-lo. Quando o personagem do Kyo pula para catar o colar, o mercenário salta do buraco, pulando pelo penhasco muito rapidamente e se perdendo na distância. Enquanto isso, o personagem de Helena, só que derrubando a ponta do penhasco, fazendo com que o Kyo fique mais difícil de salvar ainda. O personagem da Helena, a Helena, salta para salvar o Kyo e consegue agarrar ele segurando, só que ela segura uma raiz que começa a se desgastar e ela começa a escorregar para baixo. Nisso, o personagem do Thales consegue pegar uma corda com um gancho na ponta, que estava usando para escalar, se destaca numa árvore segurando ela com força, pula do penhasco e segura a Helena, que está segurando o Kyo. Com isso, todos conseguem subir e sobreviver ao encontro. Nesse encontro, o Thales conseguiu descobrir que o mercenário cheira e tem som do panteão irlandês, dando mais algumas informações sobre o inimigo que eles ainda desconhecem majoritariamente. O mordomo e o cronista continuaram na caverna protegidos, porque eles não tinham interesse em brigar nessa briga. E aí que acabou essa sessão específica. É possível continuar o entendimento a partir desse ponto, e os pontos mais importantes dessa sessão são os livros, que viriam a ser importantes mais tarde, o aparecimento do mercenário, que viria a ser importante também mais tarde, o fato que os filhos do Kyo ficaram com o pai dele, que vai ser importante também mais tarde. Eu acredito que esses seriam os pontos principais a serem estabelecidos, mas todas as informações que eu passei podem se voltar a ser relevantes. Essa crônica é excelente para ficar puxando plot points menores e fazer deles importantes. Bem, obrigado pela atenção e espero que se divirtam mais com o próximo episódio que está devidamente gravado. Até mais!